Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar todos vocês aí por essa união e em busca dos direitos aí do consumidor. Eu acho que o caminho é esse, apesar de as coisas não saírem como a gente espera aí, eu acho que tem que lutar, tem que ir atrás de direito todos aí, quanto mais gente melhor, para ter peso aí nas decisões que são tomadas. Eu gostaria de pedir um espaço para vocês, só para fazer uma pergunta com relação ao Gold China aí. A gente participou agora há pouco de uma reunião na prefeitura com o secretário Padilha e demais representantes, inclusive do PROCON, e foi colocado, se não me engano é Francisco, representante do PROCON, ele colocou que o PROCON hoje está à disposição para entrar com uma ação civil pública contra a empresa PDG. Então, eu gostaria de aproveitar a presença da doutora Viviane para confirmar isso que foi colocado, uma vez que a gente esgotou-se as esferas administrativas com relação ao processo do China. Isso ele colocou de forma clara, acho que o Padilha pode até reforçar aí o que foi colocado. Eu gostaria de confirmar. Bom, na verdade, a ação civil pública, o PROCON pode entrar, ele tem, como o Ministério Público também tem competência para o ingresso de ação civil pública, eu não preciso nem anunciar nada, entendeu? É uma questão que pode, a qualquer momento, o PROCON entrar com a ação civil pública. Precisa verificar se realmente é o momento de se entrar com a ação civil pública. Até porque não há definição, o Padilha acho que pode até me ajudar nessa questão, não há uma definição ainda se haverá ou não o Gold China ou o Gold Espírito Santo. Então você vai entrar com uma ação civil pública e vai dizer que não haverá o Gold China ou que vai haver, mas que o consumidor foi lesado. O objeto pode ser até meio confuso, pode ser até prejudicial ao consumidor, porque não há uma definição se o empreendimento vai existir ou não vai. De repente até prejudicaria um pedido, porque eu vou pedir o quê? Por exemplo, no seu caso, que eu lembro muito bem, que você é um destratante e você gostaria de contratar novamente o Gold China, né? Como é que eu vou pedir isso na ação civil pública? Eu não sei se vai existir o Gold China. Então, talvez não seja o momento, precisa definir. Até conversei há uns dias atrás com o Dr. Valcir Cobori a respeito sobre o Gold China, PDG, e realmente não há uma definição ainda se vai existir um TAC, não vai existir os empreendimentos ou não. Acho que o Padilha deve estar bem mais por dentro dessa situação aí. Deixa eu só colocar um ponto, não sei se você teve acesso junto com os demais secretários aí da proposta que está na mesa agora, né? Para o desembarque das obras. A prefeitura ela está tentando seguir um caminho, já desde o início, né, do desembarque das obras e tratar as questões consumeristas posteriormente. Ou separadamente, né? Isso. E aí o receio dos consumidores é o mesmo de todos aí, é de ter o desembarque das obras e os consumidores ficarem a ver navios. Então a gente colocou uma forma de garantir que os consumidores sejam atendidos nos pontos coletivos, que abranjam não só a mim ou a outro consumidor, mas de forma coletiva todos que foram penalizados por aqueles pontos que o entendimento foi lesado coletivamente. Então, aí, o que o representante do PROCON estava na reunião falou o seguinte, que o PROCON pode entrar com essa ação civil pública para garantir os direitos do consumidor, para que converja junto com o acordo, e aí, enfim, aí tem o desembarque das obras, garantindo as questões de infraestrutura, e o PROCON entraria com essa ação para garantir os direitos dos consumidores, porque, segundo eles, não tem como vincular. Aliás, essa questão da vinculação, eu desde o início sempre fui contra, na verdade. Eu acho que as questões de PROCON, elas devem ser tratadas de forma separada. A partir do momento que você junta tudo, aquilo lá fica tudo amarrado uma coisa na outra e não sai nada. Não sai desembarque de obras, não sai as obras, não sai questão de ambiente, de meio ambiente e também não sai as questões de consumidor. Então, eu entendo que deveria ser tratado de forma separada, sim, né? E acho que se essa é a decisão da administração, eu apoio, né? Nesse caso aqui do Gold China. Agora, eu não tenho conhecimento desse novo TAC, dessa nova proposta, e novamente eu reitero, né? E reafirmo, entrar com uma ação civil pública agora, que não se sabe ao certo se terá ou não empreendimento, é inviável. Vamos considerar que uma vez tem um acordo com a prefeitura e o desembarque das obras, o PROCON está à disposição para entrar com essa ação civil pública. Com certeza. Inclusive, tem o Ministério Público também, até a questão do MRV, que no primeiro momento assinou um abaixo-assinado, querendo que o Ministério Público ingressasse com essa ação. Também não me oponho de entrar em conjunto com o Ministério Público, eu tenho um bom relacionamento com o promotor nesse sentido, e eu acho que na verdade é um dever
é uma medida necessária no caso de vocês, né, do Gold China, aliás, todos os empreendimentos em geral. E agora precisa ver se é o momento e a questão de estratégia, se realmente agora entraria, se isso efetivamente teria um resultado para vocês ou não. Porque não se sabe nem ao certo o que pedir, até porque não se sabe se terá ou não esse empreendimento. Tá bom? Obrigado, obrigado. Obrigado, Madru. Alguém mais? Pode fazer. O Bruno. Eu queria fazer uma pergunta para a diretora. Eu conversei com o Geraldo lá, ele falou que realmente eles vão cobrar o INCC da gente, tá? Durante esse período que a obra está embargada. Sua alegria, né? Isso. Você falou que pelo seu haver eles não devem cobrar o INCC, correto? É o entendimento nosso nesse sentido. E o que a gente E até precisa do fazer? Ministério Público, até A porque gente- tem no TAC. Tá. Nós teremos que entrar com uma ação judicial para poder rever isso daí? O que a gente precisa fazer? Também, né? Acho que não só isso. Se o seu interesse realmente é entrar com uma ação judicial, já vê tudo. Já coloca a questão de dano moral, material, INCC, descumprimento de oferta, tudo que você, comissão de corretagem, né? Que é uma outra questão também. Então, é um direito que você tem, inclusive, de questionar judicialmente o INCC, mas a minha opinião e a minha sugestão é de que se você for questionar judicialmente, não vai questionar só o INCC, questiona tudo que você tem direito, que realmente existem muitos direitos infringidos, até por isso que o PROCON continua atuando e atuou efetivamente até nos casos do Boticina, Espírito Santo e Parque das Águas. Aí entraria sim com a ação, né? No caso, você, se for entrar, questionar tudo. Boa noite. Doutora Viviane, eu vejo que a sua opinião, ou do PROCON, é de que talvez o pessoal, que é um número pequeno aqui, procure a justiça. Claro, é um caminho, o juiz determina, a empresa tem que cumprir. Procure a justiça também. Também. Tá, então deixando a justiça de lado, como em paralelo talvez, a gente que está aqui já nessa caminhada de algum tempo, a gente sabe que o melhor caminho é resolver de forma amigável, de forma administrativa, com o PROCON. A justiça é lenta, custa dinheiro, e as pessoas querem um lugar para morar. Eles, a gente, todo mundo. Então, a minha questão é, como que, sabendo que você tem um bom relacionamento com o Ministério Público, de que forma, com esse número de 19 pessoas que já procurou, considerando que eles têm 300 e poucas famílias lá, considerando que talvez já seja um número bom, se o PROCON pode interferir, conversar com o Ministério Público, se já não é o caso de chamar a PDG. O Ministério Público... Não. Só deixa eu concluir para entender. É independente, É né, na independente, verdade. não, mas... Desses 19, 3, como eu falei, já arquivaram, os outros estão em andamento, pode ser que se resolva. Digamos que tenha 16. A gente está aqui para resolver. E o meu pedido é que o PROCON, ou só o PROCON, ou junto com o Ministério Público, já que tem esse relacionamento, busque conversar com a PDG, visando já um TAC. Não, eles já pularem essa etapa, nem tentaram ainda, já partir somente para a justiça. Nossa, Daniel, mas nem o PDG Goldstein Espírito Santo nós conseguimos resolver, Mas como foi dito, é um claro, empreendimento à parte, diferente, talvez seja mais fácil, e talvez consiga. Eu acho que eles não devem já partir para a justiça? É isso. Não, a questão eu vou dar uma opinião. O que a doutora Viviane colocou é o seguinte, as ações, eventualmente, as denúncias do PROCON ou as ações que o PROCON possa vir a tomar, não impede que cada um individualmente que se sinta lesado procure a justiça. Entendeu? Sim, mas não está se falando da outra forma, do outro lado, de como que eles vão ser ajudados. Não, veja bem, o que a doutora colocou é o seguinte, aqui o PROCON vai ajudar, não dá para o PROCON interferir com o Ministério Público, falar, olha, tem 18, tem 22, agora a gente se orienta aí, promotor, não tem jeito, isso é basicamente impossível, o promotor tem a deliberação dele, não é isso? Na verdade, ocorre o inverso. Ele sugere... Então, assim, agora, o que ela colocou é o seguinte, o PROCON vai fazer tudo o que é possível, as reclamações do PROCON, tudo isso. Agora, se a pessoa se sente lesada individualmente, eu acho que ela tem o direito de entrar na justiça, sim, até por conta de dano moral, até por conta de tudo isso. Nós sabemos que é complicado, a justiça é complicado, o advogado custa, a justiça demora, é uma coisa frustrante. Agora, é um direito que cada cidadão tem,
de questionar, de buscar no judiciário reparação para os danos que ele vem sofrendo, seja de demora de entrega da sua unidade, seja de moral, seja uma série de coisas, entendeu? Eu acho. É porque fica difícil o PROCON, até o Ministério Público também, até vocês viram o exemplo prático disso, de exigir alguma coisa da empresa. Entendeu? Então a empresa tem aquele entendimento formado, você sabe, até você sabe, Daniel, das discussões em relação à comissão de corretagem. A empresa tem um entendimento que ela entende que ela está no direito de cobrar a comissão de corretagem do consumidor. É um entendimento dela, ela tem um jurídico formado justamente para defendê-la nesse sentido. E o PROCON, logicamente, defendendo o consumidor, o Ministério Público na promotoria de consumidor também defendendo o consumidor, com um entendimento diferente. Então, quem pode dirimir essa discussão, esse questionamento, é o juiz. Existem dois entendimentos. A empresa entende que está certo, o PROCON entende que ela está errada. Entendeu? Então, é justamente isso, até que o Dário comentou, nos processos do PROCON, todos, independente de construtora e tudo mais, já dentro do processo, no formulário inicial do processo administrativo e na CIP também, o consumidor já é orientado. Não resolveu na CIP, volta, converte para processo administrativo e já procura o judiciário. Até também para não ocorrer de perder o prazo de entrar na justiça, porque você fica lá 5 anos. Até, me permita citar o caso das mansões Santo Antônio. Né? Na verdade, nunca houve uma reclamação do PROCON contra a Consima, por conta da contaminação de solo e tudo. 10 anos se passaram, é isso? Mais de 10 anos. Então, nem na justiça, quem quiser entrar hoje não consegue. Na verdade, já perdeu o prazo de se questionar. Então, por isso a importância de ingresso no judiciário, mesmo que junto com o PROCON ou só no judiciário, mas é importante ingressar no judiciário, sim, até para não perder o prazo de reclamar. Eu sou da Consima e não perdemos o prazo. Não falei que perderam o prazo, estou falando no PROCON não foram registrados processos. Você falou que a gente perdeu o prazo de entrar na justiça. Não, pode haver o caso de alguém agora quiser entrar na justiça, de repente não consiga por conta dos anos que se passaram. Isso não existe. É porque já entraram lá atrás. Até porque é uma obra aprovada pela prefeitura. Entendi. Na verdade, o que eu falei é que no PROCON não houveram nenhum, na verdade, registro de reclamação da Consima. Foi porque Então, a gente acreditou na prefeitura. Tá. Estava sendo falado. Tanto no jurídico. Por isso, eu sei, eu entendo lá de vocês. Por isso que Eu estou falando isso porque aqui tem muitas pessoas colocando a esperança na assinatura do TAC. O TAC da Consima também foi assinado e deu em nada. eu acho que vocês têm que ter esperança, Só sim. viabilizou a Consima realizar o que bem quer. Não, eu sei. E nós estamos sem apartamento até hoje. Não, eu entendo. Eu acho que vocês têm que ter, sim. Que eu faço é o seguinte, Só concluir. Vocês falam em número 19, né? Você falou em número 19, reclamações 3, não sei o quê, tarará. E se aqui nós tivéssemos 200? Qual seria a postura hoje? Se tivessem 200 reclamações registradas no PROCON em andamento, Qual seria a postura agora? ingresso de processo coletivo, como foi feito nos outros casos. O que difere um número, sendo que a legalidade da coisa é a mesma? Porque se cada consumidor entrar no PROCON com uma reclamação individual, eu abrir um processo coletivo, não tem condição. Uma reclamação é tratada como uma reclamação individual. O procedimento do PROCON tem 3 possibilidades: a reclamação individual, o ato de ofício, que é o processo coletivo instaurado pela diretoria do departamento, e o auto de infração. São 3 procedimentos. Eu não posso, de uma reclamação, virar um auto de infração, um ato de ofício, até porque vai ter 3 penalidades do mesmo fato. Eu estou notando que, independentemente do caso, se eles não se organizarem, eles vão passar pelo mesmo processo que nós passamos. E que faz 12 anos que estamos aguardando. Por isso que eu reiterei Então, no começo da minha mais uma fala, vez eu de reitero, entrar. faz no 12 processo. anos que nós estamos aguardando uma solução, vocês estão com 19 reclamações. Olha, gente, vamos batalhar, hein? Vamos batalhar, que não é tão simples como parece. Não é tão fácil, e essa não é a primeira reunião, não é a segunda, não vai ser a terceira. Faz 12 anos que nós estamos brigando. Apesar de ser coisas diferentes, presta bem atenção no que é dito nessa mesa, para poder cobrar depois.
Eu acho, deixa eu só complementar a questão dela falou de confiar e tudo mais. Eu acho que tem que ter confiança sim, né? Não pode perder a confiança, mas também não pode ficar esperando, né? Eu acho que vocês têm direitos e vocês têm condição de exigir esses direitos. Eu entendo. Não. É que é o seguinte, até eu ia dar uma notícia depois para vocês, não está na pauta nem o Gold China, nem Mas como ela entrou no assunto, eu entendi, agora, claro. foi um sente exemplo. obrigado a confirmar, porque porque outras pessoas da Conselho sem dúvida, que vão pensar que não pode entrar na A justiça. preocupação Pelo dela, contrário, a preocupação É quanto ao bom, prazo, é quanto ao tudo prazo, não que vocês perderam o prazo, tanto que o empreendimento foi aprovado, uma série de ações, taxas foram feitas, então eu acredito que vocês não perderam o prazo, sem dúvida, tenho certeza disso mesmo, porque existiram uma série de ações que foram feitas nesse período por vocês. Então, só o que eu quero colocar é o seguinte, o PROCON preocupa com a questão do prazo. Existe toda uma normativa que eles têm que seguir em termos de queixa individual, queixa coletiva, condicional coletiva. Eu acho que é um procedimento que eles estão, o PROCON está colocando. Depois eu quero falar um pouco eu só quero perguntar, o pessoal do residencial Alegria, do Gol dos Alegria, está contemplado? Está a princípio? Alguma dúvida? Eu queria fazer uma pergunta para o secretário. Tá, então nós vamos encerrar com a sua pergunta, tá? E depois eu vou fazer. Então vamos encerrar. Não, o seu é do Residencial Alegria? Tá. Então vamos conversar com você, faz as três e a gente responde para... Você começa. Então você pode começar, tá com o microfone. Posso perguntar? Pode, só para pode. reforçar, batendo um pouco aí na questão da quantidade de reclamações, eu queria fazer a seguinte analogia. Se eu avanço um sinal de trânsito, eu recebo uma multa. Se eu passo num radar, eu recebo uma multa diferente. Não importa que são multas diferentes, elas vão se acumulando até que vai chegar uma hora que eu vou perder minha carteira. Se eu cometo um crime assaltando uma pessoa, eu vou ser preso. Se eu assaltar outra pessoa, não necessariamente, eu já não vou ser mais réu primário. No caso da construtora, porque ela tem essa regalia, já temos aqui um precedente, que seria o jandeiro. Ela está cometendo os mesmos crimes contra a ordem de consumo em outra região e, na verdade, isso está sendo visto como se fosse a primeira vez que ela estivesse fazendo isso. Boa pergunta. Eu queria saber se o PROCON, que já é conhecedor dessas atitudes que a empresa vem tendo em outras regiões de Campinas e até em outras cidades em outros estados, se ele não pode não ficar esperando, vou esperar o consumidor vir me procurar, já tomar uma ação preventiva para não acontecer o que aconteceu com o caso do Jambeira. É uma observação à competência territorial. O PROCON só atua dentro do município de Campinas. Então, o que ocorre nos outros municípios, outros estados, até como informação, mas não pode ser considerado por uma dosimetria ou por uma aplicação de penalidade. Outro ponto, no caso da PDG, é que ela utiliza cada empreendimento que ela constrói, ela utiliza um CNPJ diferente. E mesmo fazem tudo parte bem. do mesmo grupo. Não, tudo bem. Calma. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que processos coletivos instaurados, tendo em vista as peculiaridades dos empreendimentos, tendo em vista a quantidade de reclamações registradas no PROCON, foi dado o andamento como coletivo nos processos Gold China e Gold Espírito Santo. E nos demais ainda não. Existe um processo legal, tanto na Justiça quanto num órgão público, que é o PROCON. Então, na verdade, eu tenho uma lei que eu tenho que seguir, uma lei federal, eu tenho um decreto federal que eu tenho que seguir, eu não posso abusar da minha autoridade em fechar estabelecimento, em multar sem o processo legal. Tem o contraditório, tem ampla defesa. Então, não é assim de um dia para o outro. Tudo tem tempo, também tem prazos, a empresa tem prazo para se defender. O PROCON hoje tem mais de 50 mil processos em andamento. Eu não tenho só Gold China, Gold Espírito Santo, só construtoras. Aliás, construtoras eu fiz um levantamento até, eu tenho 3% de reclamações